e preocupado com o desempenho e principalmente com as bolas paradas defensivas? Bom, o alívio pela classificação é um fato. O jogo foi decidido em 2 partidas, de 90 cada uma, onde nós ganhamos a primeira e não fomos felizes na segunda. As bolas paradas, realmente, hoje, nós não estávamos uma grande noite. Não sofremos o que às vezes acontece com a maioria das equipes, né? Você sofre porque você está sendo atacado por dentro, com jogadas trabalhadas. Isso aí não aconteceu. Desde a primeira bola no jogo, nós já tivemos uma bola alçada dentro da nossa área. E isso hoje nos trouxe muitas dificuldades. Eu acho que o Sport está de parabéns pela maneira como se comportou. Anderson é um dos grandes treinadores que nós temos no futebol brasileiro e, às vezes, é subestimado pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pelas conquistas que já teve. E eu não tinha dúvidas que nós teríamos aí um jogo muito complicado, muito difícil, onde muitos já diziam que o São Paulo havia adiantado a sua vaga, mas nós sabíamos de antemão que isso daí não seria a realidade do jogo. Tanto é que eu me preocupei ao longo desses últimos dias, após a partida do final de semana, em alertar os nossos jogadores, porque eu não tinha dúvidas que enfrentaríamos um jogo muito complicado, muito difícil, como acabou sendo. Dorival, boa noite. Falando do lado ofensivo do São Paulo, não sei se você avalia isso desde antes da sua chegada, mas a gente pelo menos percebe um São Paulo que tem muito mais jogadas pelo meio, centralizadas, tabela, infiltrações, até de jogadores que a gente nem esperava. O Gabriel Neves hoje foi até a linha de fundo fazer um cruzamento para o Alisson, né? Essa confiança talvez a gente não via nos jogadores antes da sua chegada. Como é que você trabalha diariamente isso, a confiança de fazer uma jogada individual como o gol do Michel? Se me permite uma segunda, o São Paulo parece ter sentido muito no aspecto mental depois do primeiro gol do Sport. Você avalia dessa forma também? Primeiro, nós trabalhamos muito, né? Jogadas de infiltrações, jogadas onde um terceiro homem se apresenta, busca atacar a última linha adversária. É uma situação que nós apresentamos desde o primeiro momento. Os jogadores estão encontrando alguns caminhos para que isso aconteça. Muita repetição, muito treinamento. Em todos os momentos que nós temos condições, nós estamos sempre cobrando esse tipo de situação, onde exista a aproximação, a troca de passes, o ataque à última linha de um terceiro homem, para que encontremos aí as definições. E eu acho que temos feito vários gols nesse sentido. Por quê? Porque eu acho que o futebol você joga dessa forma, quando você consegue envolver o seu adversário e criar situações em que ele, quando perceba, você já esteja dentro da área para que você encontre as definições e o atacante sempre esteja muito mais protegido do que aos lados do campo, jogando com jogadas de profundidade, com bolas alçadas na nossa área, até porque, na área adversária, até porque nós temos apenas um cabeceador, que é o Caleri. Então, é uma equipe que tem que jogar com aproximação, trocas de passe e infiltrações. A segunda, com relação ao emocional, não, momento nenhum. O Sport foi muito feliz porque fez os gols, engraçado, né, em momentos oportunos da partida, né? Na virada do primeiro tempo, na abertura do segundo tempo e no final do próprio. Então, acabamos realmente não tendo forças para uma recuperação. Insistimos, tentamos, criamos, mas não foi um jogo que se desenvolveu com a naturalidade que outros já se apresentaram. E eu não tenho dúvidas que o trabalho continua. É a obrigação nossa de encontrarmos soluções e corrigirmos a maioria dos erros. Dorival, e o São Paulo foi perfeito nas penalidades, né, numa situação adversa, perdendo o jogo em casa. Vocês chegaram a treinar ao longo desses dias pênaltis, mesmo com o placar
favorável? Porque às vezes a falta de tempo, vocês chegaram a treinar porque pareceu que o time estava preparado ali para aquele momento. Não, nós trabalhamos, principalmente ontem. Eu acho que o jogador ele tem que ser alertado, porque tudo pode acontecer. Futebol, você se prepara para todas as situações. E mesmo tendo o resultado inicial a nosso favor, isso que aconteceu poderia acabar acontecendo. Eu acho que fomos felizes, tivemos tranquilidade. A equipe do Sport também bateu muito bem, apenas um erro, uma ótima defesa. E eu disse aos jogadores que fizessem aquilo que treinaram, que definissem um canto e batessem com confiança, porque eu acreditava muito que o Rafael pegaria, no mínimo, aí 2 bolas. E ele foi feliz em uma delas, que foi suficiente para a nossa classificação. Dorival, tudo bem? O São Paulo ele vem tendo um pouco de dificuldade na marcação, principalmente pelos lados. Hoje você até colocou o Luciano aberto pelo lado direito para ajudar na recomposição, fazendo a dobradinha com o Rafinha. O Caio Paulista ele não tem muito essa característica. E o Marcos Paulo, em muitos jogos, também está recompondo pelo lado esquerdo. Você está com dificuldade de achar esse equilíbrio? Porque o São Paulo, quando tem a bola, tem esses jogadores, Luciano, Marcos Paulo, que eles chegam mais, ajudam o Caleri, eles dão qualidade. Mas sem a bola, eles não conseguem ajudar tanto. Essa é uma dificuldade que você vem enfrentando aí para achar a formação ideal? A maioria dos atacantes no Brasil, né, nós temos essas características e temos essas situações que nós precisamos conviver, não tem jeito. Por isso que, em muitos momentos, você se vê com a necessidade de jogar com 3 homens de meio, com um pouco mais de força, para poder estar chegando, estar abrindo, no caso de uma necessidade, buscando marcações de ou laterais ou de meias que infiltrem. Então, esses cuidados aí você sempre tem que ter. É um fato natural, isso aí não acontece só com o São Paulo, é um equilíbrio que todos precisam ter. Mas os jogadores estão muito conscientes, estão tentando fazer. Eu enalteço sempre o trabalho que está sendo desenvolvido pelos atletas. Nem sempre teremos os resultados que esperemos, mas, de uma maneira geral, assim, nós temos feito jogos com segurança, somos pouco atacados, infiltrações por dentro quase que nenhuma acontece. Então, eu acho que isso daí já são pontos importantes. Hoje tivemos a bola parada, que temos que trabalhar ainda mais. É um detalhe que chama atenção, porque pode ser decisivo. E hoje, infelizmente, nos tirou aí a possibilidade de mais um resultado, justamente porque fomos surpreendidos, não surpreendidos, mas eles foram muito felizes em 3 jogadas quase que iguais, né? A primeira, também um escanteio, que nós conseguimos aliviar da nossa área, mas demoramos para sair no sentido da bola e talvez encurtar um pouco mais para que não existisse a batida de primeira, uma ótima defesa do Rafael e, infelizmente, o gol inicial ou o primeiro gol da equipe do Sport. Dorival, boa noite. Você disse na sua coletiva que você tinha certeza que pelo menos 2 pênaltis o Rafael pegaria. Queria tocar no assunto Rafael. Depois que o Rogério Ceni saiu da meta, né, do gol do São Paulo, essa posição ela é muito carente ou tem um grande clamor da torcida por um jogador que se firme nessa posição. Queria que você falasse o que você vê. Você já passou por inúmeros clubes, já treinou diversos goleiros. O que você vê de muito positivo no Rafael e por que ele pode ser aí um goleiro que se firme de vez nesse gol do São Paulo? Eu acho que o Rafael se preparou de uma maneira ao longo da carreira e talvez ele não tenha tido tantas oportunidades, mas sempre foi um goleiro de muitas qualidades. Eu o conheci, pra vocês terem uma ideia, em 2007 no Cruzeiro. Já era, na ocasião, o 4º goleiro do Cruzeiro e vinha numa crescente muito boa. E, de repente, ele não tenha tido as oportunidades que talvez merecesse por ter encontrado à frente sempre goleiros também muito qualificados. Eu acho que agora é o momento dele poder dar a sequência natural a uma carreira que talvez tenha demorado um pouquinho para que encontrasse uma maturidade maior, um equilíbrio maior, e eu acho que esse talvez seja esse momento. Você substituir um jogador como o Rogério, sinceramente, só depois da 10ª geração que vai acontecer, porque toda a história do Rogério aqui dentro é impressionante
e é natural que todos tenham um reconhecimento muito grande por tudo que ele fez, deixou, enfim, todo o legado. E quer ou não, você estar à frente do gol de uma equipe que tem como seu maior ídolo de todos os tempos, um jogador como ele, é natural que as dificuldades tenham sido grandes para que se possa encontrar. Não que não tenham passado aqui goleiros de excelente nível, é que de repente as comparações elas acontecem e acabam às vezes até desequilibrando um pouco os profissionais que estejam aí no momento. Espero que o Rafael, por tudo aquilo que já tenha passado, ele mantenha o máximo possível essa condição que ele vem apresentando e que se estenda aí por muitos anos. Dorival, boa noite. É claro que, apesar da classificação, perder para o Sport em casa com 49 mil torcedores nunca é bom. Qual que foi o ambiente no vestiário depois da partida? Foi um ambiente mais de comemoração, de bronca, os dois, alívio, tensão? Eu jamais falo com um grupo de jogadores após uma partida, jamais. Quer seja com vitória, quer seja com empate, derrota, o que seja. Apenas um comentário muito pequeno, eventualmente, nem sempre. O ambiente, naturalmente, não foi o mais agradável, porém, nós passamos de fase, nós estamos num outro momento entre os 8 melhores da Copa do Brasil, desculpem, e queira ou não, isso daí tem que ser também valorizado. Era um jogo de 180 minutos, o São Paulo passou. Com dificuldade? Passou. Tiveram outras equipes que também tiveram dificuldades e passaram, e estão na mesma fase que a gente. É um novo encontro, um novo jogo, uma nova partida, e podem ter certeza que esses erros não vão voltar a acontecer. Outros poderão aparecerem, mas não esses. Nós vamos tentar trabalhar para que minimizemos o máximo possível. É tudo o que é a obrigação de uma comissão técnica em momentos como esse, em que os erros se caracterizem muito. Mas sempre foi uma preocupação nossa. Por isso que nós nunca deixamos de trabalhar. Precisamos melhorar ainda mais. Oi, Dorival, boa noite. Parabéns pela classificação. Como você mesmo disse no começo da coletiva, se sente aliviado agora com a classificação do São Paulo para as quartas de final. E eu queria que você falasse um pouquinho de como funcionou ali a tradicional rodinha de jogadores antes das penalidades. Como você lidou com os jogadores? O São Paulo tinha acabado de levar um baque, um gol no finalzinho, um gol que levou o Sport para as penalidades. Como funcionou a rodinha de conversas com os jogadores para equilibrar o emocional dos jogadores? E também vou perguntar uma outra coisa para a sequência da temporada. O São Paulo estava procurando bastante um jogador, um meia de criação, e o Alexandre Pato vinha jogando ali como um meia mais de criação no Orlando City. Existe uma possibilidade de, no São Paulo, ele continuar com essa valência, ou você prefere explorar as qualidades dele de velocidade? Obrigado. Bom, primeiro nós vamos aguardar a recuperação total do Alexandre e depois, dentro daquilo que a equipe esteja apresentando, ou que a gente modifique alguma coisa, para que ele possa se encontrar nas suas melhores condições, possa desenvolver tudo aquilo que ele realmente tenha, todo o potencial que ele sempre apresentou. Com relação à função, à posição, eu prefiro aguardar um pouquinho para que daqui a pouco a gente encontre. A primeira, desculpe, é para vocês verem, né, que se emocionalmente, quando eu fui perguntar, os 3 gols tiveram uma consequência grande, eles talvez não tivessem esse mesmo equilíbrio para as cobranças de pênalti. Então, é para vocês verem que uma coisa, de repente, não tem interferido na outra, né? Porque o time esteve muito bem equilibrado, todos acertaram as batidas, com confiança, tirando qualquer possibilidade de defesa. Então, eu acho que isso também mostra que não passa sempre por essa valência, né? Os erros, de repente, tenham sido de uma outra forma, de uma outra situação. Para mim, foram os movimentos que aconteceram dentro da nossa pequena área, em que nós não acompanhamos como vínhamos fazendo a todo instante e com todas as equipes que jogamos. Por isso, tomávamos poucos gols. Hoje foi um caso atípico, acabou acontecendo. Nós temos que entender e continuarmos trabalhando. Enaltecemos aí o trabalho que o Sport fez, porque também procurou aproveitar tudo aquilo que tinha de bom.
Boa noite, Dorival. O jogo de futebol tem muitas particularidades, né? O Sabino falou pra gente ali na zona mista que no intervalo foi debatido no vestiário do esporte o fato do Arboleda não estar jogando e que ele mudou o posicionamento dele nos escanteios e acabou fazendo os 2 gols. Na hora que o Arboleda vai entrar, ele nem estava aquecendo, foi próximo a gente, tinham 6 jogadores aquecendo, você pede pra ele aquecer, o Juan volta e ele entra muito rapidamente, ele aquece ali 1 minuto e já entra. Ele vai lá de calça, você conversa com ele ali de calça, ainda ele tira meio que correndo. Queria saber como foi esse papo com o Arboleda, se você chegou em pensar em utilizá-lo desde o início do jogo, visto que a bola aérea dele é uma das melhores do país. Como que foi a sua relação com o Arboleda no jogo de hoje e até antes do jogo? Não, para você ter uma ideia, primeiro que o Sabino sempre faz por trás toda e qualquer jogada. Existe uma barreira, uma proteção para que ele venha por trás atacando essa bola a todo instante. Nós não tínhamos o Arboleda, primeiro, porque ele ainda tinha uma insegurança, apresentou uma insegurança. O Diego foi bem, ele não estava mal na partida, ele errou um lance apenas. Eu tive que tirá-lo a partir do momento que eu percebi que o Anderson estava colocando mais um jogador com altura dentro da nossa área. Então, o que você imagina é que essa bola vai buscar sempre os jogadores mais altos. Como eles tinham 3 zagueiros, eles tinham 2 homens por trás, tinham o Sabino que fazia o movimento de dentro da nossa pequena área, em cima do nosso goleiro para fora, que foi aonde ele encontrou os 2 gols. Mas ali nós estávamos preenchidos. E quando houve um movimento em que passou na frente um jogador e nós demos 2 passos à frente, no primeiro lance o Luciano abriu um pouquinho, no segundo lance nós tivemos que sair um pouco da frente da área, a bola passa por cima e o Sabino que vinha saindo e veio de encontro, acabou sendo feliz, desviando a bola e mais um segundo momento. Nós estávamos com o Rafael posicionado e quando ele entra para dentro, justamente porque a bola era de primeiro pau, ele sai da trajetória da bola que de repente poderia vir nas mãos dele. Então, para vocês verem que são pequenos detalhes que desequilibram uma partida. E o momento da alteração foi por isso. Eu pensei em colocar um jogador como a Arboleda porque nós estávamos sofrendo muito com bolas aéreas. Aliás, sofremos a partida toda, porque o esporte joga muito nesse sentido e explora muito bem, explora como ninguém esse tipo de jogada. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Desde a sua chegada, o São Paulo anunciou a contratação do Alexandre Pato. Surgiu interesse nos últimos dias de uma possível vinda do Marinho. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade. E depois de 12 jogos, qual setor te preocupa em contratação? Se você já chegou a pedir para a diretoria, que setor assim vocês estão de olho no mercado? Obrigado. Primeiro, eu só vou falar se o jogador estiver aqui dentro, quando ele for contratado, quando for definida alguma situação. Segundo, eu não fico insistindo, pedindo nada, porque eu tenho sempre na minha cabeça que a minha obrigação é trabalhar com aqueles que estão, valorizando aqueles que aqui estão, e jamais vou sair aqui na frente, no microfone, jogando qualquer coisa que não seja de minha responsabilidade, ou seja, transferindo uma responsabilidade. Jamais faria isso. Terceiro ponto, o São Paulo, uma equipe como São Paulo, uma equipe como Corinthians, Santos, Palmeiras, Vasco, enfim, tem que estarem atentos ao mercado a todo momento. Nunca se saia, nunca esteja encolhido para o mercado, sempre esteja atento, porque toda e qualquer possibilidade tenha que ser aproveitado. É um momento em que você possa qualificar um grupo e um elenco. E o São Paulo não foge a essa regra. Nós estamos atentos ao mercado, mas não necessariamente buscando esse ou aquele nome, esse ou aquele elemento. Quando vem a se concretizar toda e qualquer contratação que aconteça, aí sim nós poderemos falar alguma coisa. Antes disso, tudo muito subjetivo, tudo em cima de hipóteses, eu acho que não vale a pena. Boa noite, Dorival. Sou Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. Assistindo o jogo de hoje, me lembrou muito da narrativa do jogo contra o Goiás, no sentido de que o São Paulo dominou o jogo jogado na bola no chão,
mas ele foi muito atacado pelas beiradas, cruzamentos que geraram escanteio, geraram bolas paradas. Você comentou já sobre a bola parada, mas me chamou a atenção justamente uma defesa, foi quase um milagre do Rafael, num cabeceio que me lembrou muito o lance contra o Goiás, lances repetidos de bolas alçadas na área, e isso costuma ser um padrão de times que são inferiores tecnicamente ao São Paulo, e isso vai ser um padrão contra todo time inferior que o São Paulo encarar aqui no Morumbi. Te traz alguma preocupação em relação ao sistema defensivo nas bolas aéreas, nesse sentido de se tornar uma dificuldade exposta do São Paulo de defender na bola aérea, tanto na bola parada quanto nos cruzamentos de beirada? Olha, primeiro, você consegue um tipo de jogada assim em qualquer setor do campo. Você pode adiantar uma bola nos pés dos zagueiros, fazer uma ligação direta, buscar alguém jogando por trás, que tenha altura, que tenha um bom ataque ou um bom tempo de bola, e você acaba criando uma situação. São só equipes, como você colocou, né, menores que fazem isso? Não. Não. Tem grandes equipes aí que só jogam dessa maneira, que só jogam com ligações diretas, com bolas alçadas e tem o seu caminho, encontram o seu caminho. Me traria muita preocupação se o São Paulo tivesse sido atacado por dentro, com jogadas de combinações, com infiltrações dentro da nossa área, o Rafael tendo que fazer milagres saindo nos pés de algum atacante. Eu questiono agora vocês e tentem se lembrar uma jogada que tenha acontecido nesse sentido, e nós jogamos com grandes equipes um pouco menores, equipes iguais, e isso não aconteceu em momento nenhum. Isso me traria uma preocupação muito grande. Bolas alçadas, olha, sempre vai haver uma briga em bolas aéreas. Nós temos que continuar melhorando? Sempre. Trabalhamos a exaustão. Todos, individualmente, fazem trabalhos de bolas frontais, laterais, o que não acontece. Bolas de fundo. Nosso time não é atacado pelos lados do campo. Então, isso me traria uma grande preocupação. Ou infiltrações por dentro, ou jogadas trabalhadas pelo lado do campo. Não acontecem. Agora, você dominar uma bola, abrir na lateral do campo, e o lateral fazer uma ligação direta dentro da nossa área, isso daí é um fato que não tem como você fugir. Isso daí não é trazer preocupação. Ou você tem 4 jogadores, como o City, por exemplo, de ótima estatura, que vão brigar em todas as bolas, então dificilmente uma equipe vai jogar contra o City alçando bolas. Eles vão ter que obrigatoriamente estarem entrando por dentro, porque senão não terão êxito. Ou você tem um time que queira jogar com qualidades e que, de repente, não privilegia esse tipo de jogada. Eu prefiro sempre acreditar que o futebol ele é jogado. Ainda que eu respeite, não encontra-se só caminhos jogando unicamente pelas laterais do campo. Para mim, tem muito mais valor uma jogada como a que nós fizemos hoje, jogada por dentro, trabalhada, a jogada individual e o gol. E é nisso que nós vamos nos bater muito e sempre tentarmos buscar o melhor, porque o São Paulo tem feito muitos gols de combinações, de trocas de passes, de infiltrações, e isso é que me deixa muito satisfeito. Preocupado, sinceramente, foram 2 jogadas semelhantes que nós vamos corrigi-las. Um grande time não pode tomá-las, mas a responsabilidade é do treinador e não dos jogadores que ali sofreram aquele momento. Dorival aqui, boa noite. Na última entrevista coletiva, perguntei sobre a evolução do seu trabalho e você comentou, principalmente no lado emocional, o triunfo do seu trabalho em relação ao lado humano, o bem-estar dos atletas. Na saída de campo do Luciano, tive a percepção que ele ficou bastante incomodado, que faz parte do jogo, até porque é uma decisão. Você chegou a conversar com o Luciano em relação à saída e à incomodação do atleta? Não, ainda não. Eu acho que ninguém que é substituído se sente bem e confortável. Vai ter momentos que ele não vai estar jogando bem e ele vai ficar no campo. E nem por isso ele vai sair sorrindo e vindo na minha direção me cumprimentar. Isso daí, para mim, faz parte, muito tranquilo. Desde que não haja uma reação que extrapole, o jogador tem todo o direito de entender naquele momento ou não entender. Vai ter momentos que ele vai estar jogando muito bem e ele também vai sair, porque no sentido de preservá-lo. E vai ter momentos que ele não esteja tão bem, entendendo ele que talvez esteja melhor,
mas também vai sair, porque tem situações que eu tenho que sempre tentar botar em campo aqueles que estejam fisicamente dando uma resposta, e quando eu sinta que um jogador como o Luciano ou um outro atacante qualquer já tem entregue tudo que poderiam ao longo da partida, é minha obrigação estar ali e tentar melhorar de alguma forma. Não é que às vezes o jogador está muito mal que ele tenha que sair, mas é que você lá fora está tentando uma modificação para que acrescentemos ainda mais. No jogo em que ele entrou lá contra o Sport e que ele foi decisivo naquela partida, alguém saiu. Será que saiu satisfeito, contente? Não. E daqui a pouco nós fizemos o gol. Como domingo, quando acabou saindo, e quem decidiu o jogo foi o David. Alguém saiu. Ele entrou e foi feliz. Não vejo assim nenhuma situação, desde que não exista uma atitude que extrapole a normalidade. Eu respeito sempre isso. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença.